Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no capítulo 9 de Daniel, a oração de Daniel há 70 semanas, o Messias. Este é o título da mensagem, que diz o seguinte, Daniel capítulo 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação. Com que prevaricamos contra ti, ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós,
porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, por não obedecermos a sua voz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para o declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia. E ungir o santo dos santos, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele firmará
num concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vejamos aqui nessa mensagem, né? Mensagem do capítulo 9 do livro de Daniel, né? Aqui, que coisa maravilhosa, né? Essas divinas revelações. Daniel, irmãos, Daniel, ele via ali aquela situação que vivia o povo de Israel, né? Aquela situação que não estava nem um pouco diferente dos dias de hoje. E Daniel sentiu, né, que ele podia orar a Deus, falar com Deus, buscar de Deus, né, a graça, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, para que ele pudesse entender tudo aquelas revelações que Deus tinha dado para ele, né? E eu falo muito com os irmãos de um modo geral na igreja, né? Nós, quando vamos dirigir uma oração a Deus, né? E eu reforço aqui nesse momento com todas as pessoas, homens e mulheres de Deus que clamam a Deus, pedindo uma resposta para Deus sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, né? Mesmo no cotidiano do dia a dia. Precisamos lembrar sempre de a primeira coisa que nós temos que fazer, né? Dobrar os nossos joelhos diante do altar, né, e fazer a nossa oração, né, dirigida a Deus, pedindo em primeiríssimo lugar o perdão dos nossos pecados. Após dobrar o nosso joelho e glorificarmos a Deus, eu falo muito a isso com os irmãos de um modo geral, né? A glorificação a Deus que nós fazemos, né, ou que façamos no início do culto, né, é como ligar a tomada de uma... É como se você tocar o dedo no interruptor para acender uma lâmpada, né? Se você não tocar com o dedo no interruptor para poder acender a lâmpada não será acesa. Se você, ao ligar um aparelho eletrodoméstico, se você não colocar, né, ali o plug na tomada, ele não funcionará porque você não fez a ligação, né? E a ligação do homem com Deus, eu sempre falo isso, né? Você, quando vai dobrar o joelho para falar com Deus, tem que chamar a atenção de Deus de imediato, né? Embora o Senhor está te vendo, está te contemplando, né? Mas quando você chama a Deus, quando você clama a Deus, Senhor, eis-me aqui, né? Você glorificando a Deus, né? Glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Divino Espírito Santo. Quando você faz a glorificação a Deus no começo da oração, você está ligando, tocando com o dedo no interruptor da lâmpada para acender a lâmpada. Você está colocando o plug do seu aparelho eletrodoméstico na tomada para que haja corrente ali, né? Então, de modo que assim também é com Deus, né? E Daniel orava a Deus dessa forma, né? Com toda a sinceridade do seu coração, né? E a resposta veio de forma extraordinária, né? É maravilhoso demais a gente poder ter a resposta de Deus. Quanta gente ora a Deus, né, e Deus não responde, né, e eles não entendem por quê, não sabem por que Deus não respondeu a oração dele, né, e aí eu digo para cada irmão e cada irmã que tem essa sensação que você falou com Deus, mas Deus não te ouviu, né, é porque você faltou sinceridade no seu coração e a forma correta de orar a Deus, de total reverência a Deus, né? Salmo 89, verso 7, né? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam, né? Então, reverência a Deus é isso, irmãos. É você chegar na igreja, né? Ou debaixo de uma árvore, em qualquer lugar que você tiver, que você vai falar com Deus, né? É você chamar a atenção de Deus, né? Ninguém chama alguém olhando para outro lado, né? Ou de cabeça baixa, ou de olhos. A gente, quando chama uma pessoa, você chama olhando para a pessoa, para ver se ela vai te dar atenção ou não, né? E assim, então, quando nós temos a mesma reverência para falar com Deus, né?
a resposta de Deus, ela vem de imediata, né? E assim foi com Daniel, né? No ano primeiro de Dario, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Então vocês vejam a forma que Daniel, querendo entender aquela revelação que estava escrito na Bíblia, aqui ele fala livro, mas é o rolo do livro, que era escrito na época, o livro de Jeremias, E Daniel, olha a forma que ele fez para poder chamar a atenção de Deus, para que Deus respondesse aquilo que ele queria saber, Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Então vocês vejam a forma do sacrifício que o profeta fez para obter a resposta de Deus, Então Daniel, ele não era um profeta de Deus, ele foi um grande profeta, não foi por acaso, Foi exatamente por causa da sinceridade do seu coração. A palavra de Deus afirma que ele tinha um espírito excelente para o entendimento, E a reverência que Daniel tinha a Deus e a forma que ele buscava a Deus. Não é de qualquer maneira, irmãos. Resposta de Deus se busca exatamente dessa forma como Daniel fez. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Daniel, aqui essa mensagem de Daniel, aqui, esse versículo 3 do capítulo 9 de Daniel, me lembra muito quando o rei de Nínive, quando o profeta Jonas chegou e disse, Deus vai acabar com essa cidade. Arrependei-vos dos seus pecados, porque ele vai acabar com essa cidade, Quem sabe vocês arrependendo, tendo total reverência e arrependimento e confessando os seus pecados, O Senhor possa arrepender e desviar de vós a mão e não acabar com essa cidade. Deus ia destruir inteiramente a cidade de Nínive, como fez com Sodoma e Gomorra, E o que o rei de Nínive fez? Decretou na cidade inteira que todo mundo durante 3 dias não era para comer nem beber, despir das suas roupas, vestir pano de saco, botar a boca na cinza e ali clamar a Deus por misericórdia, compaixão e piedade. E assim Deus respondeu, respondeu o jejum, a oração e a humilhação, ali pelo decreto do rei, mas pela palavra do Senhor que foi dada ao rei de Nínive pelo profeta Jonas, E aqui Daniel fez exatamente a mesma coisa, É coisa maravilhosa. Nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra, Ou seja, pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, que falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel.
aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tem lançado por causa da sua prevaricação. Com que prevaricaram contra ti, ó Senhor? A nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas tuas leis, e que nos deu pela mão de seus servos e profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, e que nos julgavam, os juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Esse versículo aqui, irmãos, me chama a atenção, que vocês vejam que o profeta Daniel, né, falando com toda sinceridade ao Senhor, né, os juízes que nos julgavam, ou seja, falsos julgamentos, falsos mestres, falsos pastores, falsos juízes, causa dano terrível na vida das pessoas, porque eles absolvem de pecados que não deveria absolver, né? Então, de modo que aqui Daniel fala claramente sobre isso, né? A maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, né? Esse é o X da questão. Os juízes que os julgavam de maneira falsa, né? Não julgavam de maneira sincera, honesta e correta, né? E de acordo com a palavra de Deus, né? Então, de modo que por esse motivo, né? Se no julgamento foi feito corretamente o julgamento dos pastores na igreja, pegar os irmãos, as irmãs que cometem pecados e erram e punir rigorosamente de acordo com a santa palavra de Deus, né? Então, a pessoa é purificada, a pessoa se arrepende, volta novamente para os caminhos do Senhor e volta perdoada de verdade. Ela não volta tendo maldição sobre ela, porque ela foi julgada por um justo juiz e com sinceridade de coração. E aí Deus realmente perdoa, limpa, purifica e abençoa novamente como antes e ainda até mais, né? Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém, né? Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade, né? Então, apesar de tudo isto, vocês não se arrependeram, né? Ainda lançam as minhas palavras para detrás de ti, diz o Senhor. Mas o Senhor afirma, né? Mas que o Senhor continua com as mãos estendidas, esperando o momento que haja sinceridade nas suas palavras, que haja arrependimento no seu coração e que você possa verdadeiramente buscar o verdadeiro Deus, arrepender dos pecados, confessando e não pecando mais, e o Senhor te abençoando de forma extraordinária como nunca. Você, eu, você, nós, né? Isso é para todos nós, esta palavra extraordinária, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, procedemos impiamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Daniel continua clamando ao Senhor: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora, pois, ó Deus, Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Daniel, ali nessa situação, colocou-se em jejum e oração, clamando a Deus, pedindo a resposta de Deus. E aqui Daniel fala, né? Olha que coisa, olha a afirmação do profeta Daniel aqui, da forma que tudo aconteceu, né? Aí Daniel afirma, né? Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte de Deus. Que coisa linda, né, irmãos? O homem de Deus que tem consciência, ele não ora só por si mesmo, ele ora por ele e por todos, né? E pela paz de Jerusalém, aqui como ele afirma categoricamente, né? Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E estava ainda falando e a resposta chegou. Estando eu, digo ainda falando na minha oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, né? No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Olha que coisa linda, maravilhosa, afirmação do anjo Gabriel, né? Você começou a orar, saiu a ordem para te trazer a resposta daquilo que você queria saber, porque você é muito amado. O anjo do Senhor disse isso para Daniel e é coisa maravilhosa. Não tem nada maior, mais gratificante do que você ouvir isto de um anjo do Senhor falando sobre a nossa pessoa, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E aí, no princípio, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. Ou seja, presta atenção no que eu vou te dizer, né? Presta atenção, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir
o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ou seja, tempos difíceis e dias trabalhosos, né? As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ou seja, tempos de angústia, sofrimento e dor, né? E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará o concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?